A pergunta que quero lhes fazer, à guisa de introdução, é esta. Quem é você? Quem é você? Olha, tem uma senhora aqui em cima com a mão desesperadamente levantada, aqui na galeria. Os irmãos me ajudem aqui, isto, na galeria. Que estas mãos possam receber o esboço do pastor. Vocês podem usar esse esboço, os líderes estão aqui, pastor, pode usar à vontade, viu? Tá? Não é meu mesmo, é a Escritura Sagrada, é a Bíblia. Vocês podem usar à vontade, não tem nada meu aí. Tá? Pronto, todo mundo recebeu, pessoal? Quem não recebeu, grite. Grite, ai! Eu acho que só eu mesmo. Tá bom. Então, a pergunta que lhes faço, a guisa de introdução, é esta. Quem é você? Quem é você? Porque esta pergunta é a pergunta-chave da vida cristã. Esta é a chave da vida cristã. Está relacionado com a identificação clara da nossa identidade pessoal. Quem sou eu? Depois que conheci a graça de Deus, depois que eu vim a Jesus, em que tipo de pessoa eu me tornei? Me tornei uma pessoa melhor? Me tornei uma pessoa mais santa? Me tornei uma pessoa mais ungida? Me tornei uma pessoa mais amorosa? Mais fiel? Mais honesta? Mais santa? Mais amorosa? Ou não? Continuei na mesma coisa. Não mudou nada na minha vida, só mudei de religião. Mudei de igreja. Antes eu frequentava uma igreja tal, agora eu frequento a igreja tal. Antes eu ia na reunião de um grupo tal, agora vou na reunião do outro grupo. Antes eu era conhecido como membro de um grupo religioso, e agora eu sou conhecido como membro do outro grupo religioso. Mudei apenas de religião. Se nós mudamos apenas de religião, é bom a gente hoje fazer uma conferência naquilo que diz respeito ao qual o projeto eterno de Deus para nós. Qual é o projeto criacional de Deus? Quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, diz a Escritura, Gênesis capítulo 1, versos 26 em diante, diz que Deus, ao ter criado o homem, diz que ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis 1, 26 em diante. A imagem de Deus o criou. A imagem e semelhança de Deus. A imagem moral. Aqui não é a imagem física. A imagem moral de Deus. Deus criou o homem com a sua própria imagem, refletindo a sua própria imagem, seu amor, sua graça, sua justiça, sua verdade. Deus cria o homem agora. Para quê? Gênesis, capítulo 1 e 2, mostra qual é o propósito que Deus tinha ao criar o homem. O coloca no jardim e dá 4 mandamentos. Vocês estão lembrados? Eu sempre falo isso aqui, sempre repito. Para mim é uma base sólida esta. 4 mandamentos. Qual é? Frutificai, multiplicai, enchei a terra, governai-a. Isso é Gênesis 1, 28 em diante. Então, 4 mandamentos. Seja frutífero, multiplique-se. Numa árvore frutífera, a tendência dela é multiplicar-se. Frutificar e multiplicar. Agora, encha esta terra com esses frutos abundantes de sua vida, e então governe a terra, administre a terra. E assim, com estes 4 mandamentos, Deus cria o homem, coloca no jardim e diz: agora cuide para mim desta terra. Agora faça uma observação para eles. Vamos ver qual é a observação? Gênesis, capítulo 3. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Às vezes pode ser que alguém não saiba. A informação nunca é mal.
Então, veja lá, Gênesis, capítulo de número 3. Capítulo 3, veja lá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, é uma pergunta. Veja. Quem é que está falando aqui? Quem é que está falando? Serpente. A serpente, possuída agora pelo espírito do inferno, das trevas, o diabo. Então diz assim para a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Faz uma pergunta, como se Deus estivesse perguntando aos homens, ao homem que ele havia acabado de criar: você não comerá de toda a árvore do jardim? Tem tantas árvores para vocês aí no jardim. Você não vai comer de todas estas árvores? Foi assim que Deus falou com o homem? Deus deu um mandamento, disse: da árvore que está no meio do jardim, dela tu não comerás. Veja, verso de número 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, foi Deus que falou: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E verso 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É boba. Ah, para com isto. Certo que você não vai morrer. Qual é o trabalho do diabo? O trabalho do diabo é tentar usar a Escritura para perverter a verdade. Tentar usar a Escritura para perverter. Veja, ele coloca na frente de um mandamento, ele coloca não não um sinal de exclamação. Ele coloca um sinal de interrogação. Não comereis de toda árvore? Não. Será que Deus disse isso para você? Qual é o trabalho do inferno? Lançar no coração das pessoas dúvida. Dúvida. Não, Deus falou, mas espera aí, ele não falou bem assim. Ele não deu o mandamento, ele perguntou só para você se você deveria comer ou deixar de comer. Não. Aí Eva diz assim: não, ele falou para mim que é para eu não comer. Mas é certo que você não vai morrer. Seja boba, menina. Eva, menina, você não está vendo que é exagero de Deus? Deus está exagerando com você. Você pode comer sim. Está tudo, liberou geral. Está tudo liberado, você pode fazer. Esta é a técnica do inferno até ao dia de hoje. É assim que o diabo trabalha comigo e com você. Na base da dúvida, levantando dúvida. Levantando dúvida. Portanto, toda dúvida que procura desobedecer às Escrituras, infringir a palavra de Deus, esta é altamente perigosa, pode levá-lo para o inferno. Como sucedeu com a nossa querida Eva, que, resumidamente, depois leva este assunto para o seu marido, Adão, e, infelizmente, Adão, neste momento, é um péssimo sacerdote da família, é um péssimo marido, porque quando ele viu a sua mulher sendo tentada pelo diabo, ao invés dele correr e dizer para ela: menina, não, Deus falou comigo que não deveríamos tomar isto, que não, este fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não tomaríamos, tudo é nosso aqui no jardim, mas Deus falou que não, isto aqui não, menina, nós não podemos pegar. Ele falou? Ele falou? Pelo contrário, o que é que ele fez? Comeu junto com ela. E o resultado colheu. Eu não vou, esse não é o assunto que eu vou tratar hoje, mas só para introduzir. Então, aí o resultado disso é que, por um homem entrou o pecado no mundo.
e pelo pecado entrou a morte. Por isso, todos pecaram. Diz quem? Diz quem? A palavra de Deus. Então, agora eu quero que vocês vejam comigo nas Escrituras. Romanos, capítulo 8, verso 29. Pastor Osmar, sabiamente, leu o meu esboço. Ele é rápido demais. É um dos mais rápidos companheiros que eu tenho nesta igreja. Você sabia? É uma loucura, uma loucura. Às vezes eu tenho que correr atrás dele. Ele é rápido demais. É de uma sagacidade. Sagacidade. O cara que é muito sagaz. Em outras palavras, tu é rapidinho, hein, mano? Então, Romanos capítulo 8, verso 29. Tá o pai, tá o filho? Obrigado. É assim que você me ajuda, não, cara? É assim que você me ajuda. 8, 29. Ó, veja bem, é bom a gente ler o 28 e o 29. Então, eu faço até questão que você leia a sua Bíblia, traga a sua Bíblia. Se você tem uma de papel, traga, porque é bom para você anotar. Agora, se você tem a Bíblia também no seu smartphone, pode usar também, porque o problema não é onde ela está, o problema é se você coloca no seu coração. Não adianta, não vai adiantar nada, né? Então, vamos lá. Verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, aqui está. Veja bem, plano eterno, projeto eterno de Deus. Deus tem um plano ao criar o homem e colocá-lo nesta terra. Que este homem expressasse sua natureza divina, seu caráter. Por isso cria o homem à sua imagem e à sua semelhança e o coloca aqui neste mundo. Quero dizer para vocês, a terra não é do diabo. Esta terra é do nosso Pai. O diabo é apenas ladrão, ele é mentiroso, safado, nojento, mentiroso, está entendendo? Ele não tem nada a ver. Ele é o príncipe deste mundo, disse Jesus, falando sobre ele. Príncipe deste mundo. Mas Rei dos reis e Senhor dos senhores, quem é? Quem é o Criador todo-poderoso dos céus, da terra e de todo o universo? É o nosso Pai. Então, Ele cria o universo e a terra e diz assim, vou dar de presente para aqueles que vão ser meus filhos, semelhantes a mim. Vou dar para eles a capacidade deles frutificarem, multiplicarem, encherem esta terra, povoarem esta terra e governarem esta terra. Cuidarem bem dos rios, dos mares, né, das florestas, dos animais, das pessoas. Eles viverem aqui como meus filhos. Deus cria esta terra, coloca eu e você para a gente viver aqui como filhos dele, amando-nos como ele nos ama, servindo a Ele, para que cumpra-se através da minha e da sua vida o propósito dele, que é de cuidar bem desta terra. Então, olha o privilégio meu e seu. Agora, o que é que procura interromper este projeto de Deus? Aquilo que você acabou de ler em Gênesis 3 comigo, o pecado. Qual foi o pecado? Foi adultério? Foi roubo? Foi mentira? Qual foi o pecado? Desobediência. Desobediência. Gente que fala, eu não sou pecador porque eu não roubo, não mato, não estou prejudicando ninguém, sou uma pessoa boa, honesta, correta, pago as dívidas em dia, então está tudo certinho comigo. Isso não foi mais nada que sua obrigação. Isso é outra coisa. Isso é sua obrigação como cidadão. Isso é outra coisa. Porque o pior de todos os pecados chama-se rebelião, desobediência. Por causa do pecado da rebelião,
Satanás caiu. Ele era Lúcifer, anjo de luz. Sua rebelião o arrancou do lugar que ele estava para ser o querubim ungido entre as nações. Deus criou assim. E ele era um belo querubim. Mas a rebelião dele o levou a pecar. Então, deixa eu dizer para vocês, o pior de todos os pecados chama-se rebelião, porque é a mãe dos pecados. Rebelião é o seguinte: eu faço o que eu quero, eu ando do jeito que eu pretendo, eu sou dono de mim mesmo, eu faço aquilo que me dá na telha, ando do jeito que eu quero andar, não tenho que dar satisfação para ninguém. Rebelião. E rebelião leva à morte, porque o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. Agora veja, voltando para o texto do verso 29, qual foi o projeto que Deus tinha ao criar eu e você? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, quer dizer, destinou antecipadamente, que nós fôssemos como? Conformes à imagem de seu filho, a fim de que seu filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando Deus criou Adão e Eva para serem a expressão da imagem de Deus, certo? O homem pecou, perdeu a imagem de Deus, porque o salário do pecado é a morte. A morte quebrou, tirou o privilégio do primeiro casal ter a imagem de Deus. Agora eles ganham uma natureza má, perversa. Por quê? Porque agora eles se tornaram donos de si mesmos, fazendo as suas escolhas fora do ponto de vista de Deus, fora da vontade de Deus. Resolveram viver sozinhos. E um homem só, genericamente eu falo homem e mulher, homem só, ou já caiu ou vai cair. Alguém que não está debaixo de autoridade, que não respeita e honra a autoridade, ou já caiu ou vai cair. Porque o propósito de Deus é que nós reconheçamos as hierarquias que Ele estabeleceu para o nosso próprio bem-estar. Deus é que estabeleceu isso, uma hierarquia. Por exemplo, na família, é o pai, a mãe e os filhos. O pai lidera, a mãe coopera e os filhos obedecem. Esse é o padrão divino, esse é o princípio divino. Assim é em todas as atividades. Quando Deus manda a gente estar debaixo das autoridades, submeter-se às autoridades, por exemplo, relacionado com os pastores e o rebanho, a Escritura manda sermos obedientes aos nossos pastores. Então, Deus criou uma autoridade. O escritor aos Hebreus nos ensina isto, né? Obedientes aos nossos pastores, aqueles que zelam por nós, que cuidam da gente com dignidade diante de Deus. Deus colocou as autoridades constituídas, né? O presidente, os juízes, a polícia, né? Deus criou para nosso próprio bem, não é para o nosso mal. As leis foram preparadas e escritas para os rebeldes saberem como devem obedecer. E para nós as leis é benefício, porque a gente conhece os nossos limites. As leis foram trazidas a nós para que nós conheçamos os nossos limites pessoais. Bom, qual é o plano de Deus? Qual é o propósito de Deus? Você foi criado para ser o quê? Veja comigo novamente. Porquanto aos que antemão conheceu, também o que é que ele fez? Predestinou para serem o quê? Conforme a imagem. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você, ao ser criado por Deus, foi chamado para ser que tipo de pessoa? Predestinado a ser que tipo de pessoa?
Predestinado a ser que tipo de pessoa? Isso aqui é a chave, hein, pessoal? Isso aqui é a chave da vida cristã. Ao ser criado por Deus, você foi criado para ser que tipo de pessoa? Que tipo de pessoa? O lado esquerdo aqui, só porque eu fiquei longe deles, eles não falam comigo. Pronto, prometo que vou ficar aqui pertinho de vocês, tá? Tá bom? Vocês foram criados para serem o quê? Hã? Vocês foram criados para terem a imagem e semelhança de quem? Do Filho de Deus, que é o primogênito. O que significa primogênito? Jesus é o primeiro de uma nova geração de homens e mulheres. É o primeiro, é o Filho Santo de Deus, que não teve pecado, que nunca pecou, diz a Escritura. Então, você foi criado para ser semelhante a quem? Semelhante a quem? Então, agora eu paro e pergunto ali, com muito respeito. Você está cada vez mais assemelhando-se a Jesus? Você está mais parecido com Jesus cada dia ou não? Como é que é? Pergunta para a sua esposa. Melhor pessoa para responder para vocês, a sua esposa. Pergunta para ela, escuta, filha, você acha que eu estou parecido com Jesus? Se ela tossir, cara... Dançou, neném? Mas faça a mesma pergunta também. Faça ao contrário. Pergunta para o seu marido, filho querido, você acha que eu estou mais parecida com Jesus depois que eu me converti? Depois que eu vim a Cristo, eu estou mais parecida com Jesus ou não? Se ele engasgar, abre os olhos. Mas tem mais um ainda, tem mais um. Pergunte para os seus filhos. Pergunte para os seus filhos. Contei a história para vocês daquela esposa de um pastor, né? De um pastor que era maravilhado com o tipo de relacionamento, de atitude, de comportamento que ele tinha na igreja com o rebanho. Esperava as pessoas na porta, abraçava, beijava, trazia, coisa, uma criatura fantástica, amorosa, tratava os outros com tanto amor e coisa. Aí teve um dia que ela falou o seguinte: o marido, olha, a partir de hoje, eu estou fazendo a minha mudança, eu vou morar lá na igreja. Ele disse, mas por que você vai morar lá na igreja, minha filha? Por que você vai morar lá? É o seguinte, porque eu quero ter um marido como aquele pastor que você é lá na igreja. Porque aqui em casa você é um capeta. Que tipo de marido você é? Semelhante a Jesus? Mal-humorado, maledicente, grosseiro, mentiroso, desonesto. E vice-versa. Pergunta para os seus filhos. Pergunta para eles que tipo de pai parecido com Jesus é você. Entendeu? Que é bom a gente conferir isso. Vamos conferir isso. Porque o projeto eterno de Deus é o seguinte: quando você veio a Cristo, não mudou de religião, porque tem gente que muda de religião como muda de camisa cada dia. Entendeu? Então, essa gente não me impressiona. Essa gente não me impressiona. Mas não me impressiona. Por isso disse Jesus, por seus frutos os conhecereis. Lembram que eu falei com vocês sobre os 28 tipos de joio no meio do trigo? Lembram-se? Passei para vocês até o meu esboço. Joio no meio do trigo. Não dá para mexer no joio. Deixa ele lá no meio do trigo, não tem importância. Na hora certa, o Senhor vai arrancar e tirar o joio. Porque quer dizer que, então, nós temos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Temos o joio, temos o trigo. Temos os lobos, temos as ovelhas. Essa semana eu passei para os meus pastores, passei para eles um videozinho muito interessante a respeito de um pastor de ovelhas falando sobre o trabalho, né, que se tem com as ovelhas e com os bodes. As ovelhas e com os bodes. Eu passei para eles, meus pastores, eles ficaram entusiasmados. Agora quer ver o que eles vão fazer.
Mas a diferença entre os bodes e as ovelhas, por exemplo, algumas das diferenças que eu me lembro aqui. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. As ovelhas, quando sentem o cheiro do pastor, elas vão até ele. O bode não. O bode anda do jeito que ele quer. Por isso, as ovelhas e os bodes são diferentes. No bode, tem que pôr um guiso no pescoço, porque o bode anda sozinho. Anda sozinho, faz do jeito que ele quer. Isso é a característica do bode. Anda por onde ele quer, bode. A ovelha não. A ovelha anda em turma, anda em grupo. Outra característica, as ovelhas comem no mesmo coxo, elas comem juntas. Ou mesmo se elas estão no pasto, elas comem umas com as outras. O bode não. E se você botar, por exemplo, um bode para comer com as ovelhas, ele morde todas as ovelhas e fica sozinho. O bode não é, bode é safado. Eu acho que dá para... Osmar, dá para eu passar aquele... Você manda para ela, cara? Eita, não fala que ele é rapidinho? É mais rápido do que... Lembra Shazam? Lembra aquele negócio? Shazam! Pá! Vai, cara. Flashman. O homem Flash. Entendeu como é que é? Mas eu achei interessante, passei para todos eles, que já que eles têm que cuidar de pessoas, lembre-se que nas pessoas tem a ovelha, tem o bode também. O bode morde, vocês vão ver. Dá para passar? Quem é o responsável por passar? 2 minutos para eu ficar enrolando? Então tá bom. Agora, enquanto isso, preste atenção. Veja aqui comigo, Efésios capítulo 1, agora abra lá Efésios capítulo 1, dá para a gente dar sequência aqui. Olha o projeto de Deus. Efésios capítulo 1, verso 3. Olha lá, Paulo falando novamente. Veja bem, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, tem nos abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. E agora, verso 4. Assim como nos escolheu, nosso Pai nos escolheu nele, quer dizer, em Jesus, antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes dele fundar o mundo, ele tinha um plano em relação a Adão e Eva, para que eles fossem santos e irrepreensíveis perante Deus, perante ele, o Pai. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, ele nos escolheu para quê? Para que nós fôssemos o quê? Vamos lá. Está lá escrito. Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Vamos repetir? Para que nós fôssemos... Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis e vivêssemos perante ele como filhos amados dele, santos e irrepreensíveis, e que nós experimentássemos a predestinação dele em ter nos adotado como filhos por meio de Jesus Cristo. Ele nos adotou como filhos dele antes de nós existirmos. Ele disse: o Carlos Alberto vai ser meu filho, a Cristina vai ser minha filha, a Maria vai ser minha filha, o João vai ser meu filho, o Rubinho vai ser meu filho. Parecido. Eles vão ser pessoas parecidas comigo, com o meu filho mais velho, que se chama Jesus. Ele é o primogênito. O que é primogênito? Numa família, o que é o primogênito? É o primeiro da casa. Então, Jesus é o primeiro, é o primogênito. Por isso que o apóstolo São Paulo fala que é o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus é o primeiro. Depois vem vindo até chegar em mim e em você. Qual é o seu número? Jesus é 1. E você? Sei lá, eu. Sei lá, eu que tem tanta gente na minha frente aí, cara. Não é verdade? Né? Tanta gente que são filhos de Deus, nascidos de Deus, transformados em filhos. Mas ele nos escolheu antes da fundação do mundo para nós sermos o quê? Termos que tipo de vida? Que
que tipo de caráter nós deveríamos ter? Está lá escrito, que tipo de caráter? Santos e irrepreensíveis. Você não foi criado para ser qualquer coisa. Você foi criado para ser um santo. Dá um toquezinho na pessoa do lado e fala, você é um santo de Deus. Deus, o Pai, cria você para você ser santo. Criou você para ser santo. Irrepreensível quer dizer que não tem nada na vida que o leve à condenação. Nada que faça de você culpado. Né, amigão Jailson? Santo. Está pronto lá? Você foi criado para ser o quê? Santo e irrepreensível. Se não for santo e irrepreensível, o que é? Não é filho. Não é filho. Faça assim com os bodinhos. Faça assim com os bodinhos, porque... Ó, e a primeira carta de Pedro diz que é um mandamento aqui, estão vendo? Sede santos, como é santo o vosso Pai que está nos céus. É um mandamento. Então, quando você nasceu de novo para ser que tipo de gente? Um santo. A imagem e semelhança de Jesus agora, que fomos recriados em Cristo. Estão vendo? Santo e irrepreensível. Não dá para ser diferente. A não ser aquilo que, infelizmente, o cristianismo tem, né, nesses nossos dias, quando tem abandonado as Escrituras, com um evangelho que não tem nada a ver com a nova vida, né, as pessoas ficam apenas... Tem que escolher a frase certa, não posso ofender, e eu não quero ofender ninguém. Mas as pessoas ficam apenas religiosas, educadas religiosamente, mas não têm o caráter de Jesus. E sabe quando é que a gente conhece o caráter das pessoas? Quando elas são colocadas em crise. Em crise, isso que você falou mesmo. Quando elas são contrariadas. É isso mesmo que você falou. Contraria uma pessoa. Você vai saber que tipo de pessoa ela é. É só contrariar. Só contrariar. A ovelha é mansa. Vocês vão ver agora a ovelha. O bode, se for contrariado, o bode sai mordendo todo mundo. Bom, quem é que vai... Hein? Lucas? Lucas capítulo? Ah, não, tá. Dá para apagar um pouquinho a luz aqui ou não? Preste atenção, vale a pena. Amado, a gente está aqui no sertão da Bahia. Que lugar é esse, Jorge? Em Goiabeiras, em Salitre. O Salitre, perto de Juazeiro. Juazeiro, é 57 quilômetros de Juazeiro. Juazeiro. E aí está vendo aqui muito bode. Agora aqui, qual a diferença do bode da ovelha? Por exemplo, qual a diferença que você reconhece aqui? A diferença do bode para a ovelha é que o bode ele não consegue andar junto. Não? Primeiro, o bode só anda sozinho e a ovelha já anda em grupo, anda junto. Entendeu? Quando você pega um bode novo e coloca no rebanho com os outros, a recepção deles é cabeçada e chifrada. Quando você pega uma ovelha nova e coloca no rebanho, a recepção dela deve ficar se esfregando uma na outra para passar o cheiro do rebanho para aquela nova que está chegando. Rapaz, tremendo. Na questão da alimentação. Da alimentação, você coloca uma vasilha pequena, 10 ovelhas comem junto. Você coloca 2 bodes, não comem junto. Um bate no outro. 2 bodes não comem junto. O bode, ele urina nas mãos e aonde ele vai andando, ele vai deixando o fedor dele. Ele urina nas mãos e onde ele passa, deixa o fedor. O carneiro, ele tem uma glândula nas patas, que aonde ele passa, ele deixa um cheiro muito suave, bem sutil, que só as outras ovelhas conhecem, entendeu? Aí ele vai demarcando o lugar com as suas pegadas. Isso é real, né? É real aqui no sertão. A questão dos caminhos que você falou. Isso, aí a pessoa que cuida das ovelhas aqui é chamada de pastor de ovelhas, né? Ele conhece o rebanho, sabe qual que faz parte, qual que não faz, e quando ele olha o rastro no chão, ele já vê a diferença do rebanho. Isso aqui é rastro, né? Os rastros dela não vão passando, né? Aí ele já olha no chão o rastro, né, as pegadas, aí ele vê, ó, no meu rebanho tem uma ovelha que está doente. Ele sabe pelo rastro? No rastro, no meio da caatinga, no meio do mato, ele não vê ovelha nenhuma, ele só vê o rastro, para ter uma doente. Aí ele vai seguindo o rastro, quando vai ver a ovelha está doente.
Aí ele vai lá e passa um remédio, cura ela, coloca nas costas e traz pra casa. Ele fala que no final ele vai separar o bode das ovelhas. Isso é uma prática aqui. O curral aqui é um só, mas o curral é dividido em dois. À noite, o pastor das ovelhas, ele pega o rebanho todo de ovelha e bode, coloca ali dentro e lá dentro ele separa. O bode fica de um lado e a ovelha fica do outro. Porque se deixar à noite, amanhece uma ovelha morta, porque o bode sempre mata uma ovelha, dando chifrado e tal. Então ele separa as ovelhas na hora de dormir dos bodes. Chocalho, o que tem um chocalho? É um só. As ovelhas, porque ela é a líder. A ovelha, ela guia, tem a líder, aí você coloca o chocalho na líder. Ela leva e traz o rebanho, que é mais velha. O bode, eles não andam em bando, eles andam sozinhos. Então em cada bode tem que ter um chocalho, para o pastor saber onde ele está. Porque senão ele não acha. Ele se perde no meio do mato aí e não acha. Só vai saber por causa do chocalho. As ovelhas, elas retornam para casa por dois motivos. Mas ela sai no meio do mato. Sai do meio do mato. Você mistura com outras? Solta na caatinga e mistura com de todo mundo. 1000 ovelhas, tá tudo misturado. Quando deu o cair da tarde, cada uma vai para sua casa. Sabe sozinha. Sabe sozinha. A líder vai chamando o rebanho e elas voltam para casa, entendeu? Elas voltam por dois motivos. Primeiro, porque o curral onde elas moram, que elas ficam, tem segurança. É um lugar seguro para elas dormir. Aí elas voltam por esse motivo. E o segundo motivo é porque tem alimento. Então o lugar seguro é a igreja. É a igreja. E o alimento é a palavra. É a palavra. E a palavra está na igreja. Entendeu? Então é importante a pessoa ir para a igreja. A pessoa tem que estar na igreja. E se ele não estiver na igreja, ele não se alimenta e ele está vulnerável a sofrer os ataques do inimigo que está aí à solta, procurando o mais fraco para poder matar. Vamos aplaudir o Senhor. E aí, tudo bem? Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Bom dia, Amazon. Tudo em ordem aí? Aonde que estão os bodes? No meio do rebanho. Que o Senhor nos ajude a nós amarmos os bodes, a fim de que eles nasçam de novo, sejam transformados em ovelhas do Senhor. Que a única maneira de deixar de ser bode não é ser educado, não. Pode dar educação para ele que você quiser. Pode botar na sala de instrução, maturidade, pode ser aquele outro, como é vida vitoriosa, pode botar onde você quiser. Pode ser obreiro, pode ser pastor, pode ser líder, pode ser o que for. Disse Jesus, por seus frutos os conhecereis. Quem é você? A identidade do Filho de Deus é que ele é santo e justo. E agora eu vou rapidamente aqui, lendo o texto para vocês para concluir e abençoar vocês nesta manhã. Qual é a consequência do pecado, da desobediência a Deus? No Éden, leva o homem a separar-se de Deus, lançando no coração a semente de rebelião chamada pecado. O homem se separa de Deus e o resultado agora, ganha um coração mau. O texto de Mateus 15, eu não vou ler os textos, por isso que eu fiz questão de deixar para você. Mas só para quem tem interesse. Quem não tem interesse, joga fora esse papel. Não, você não tem interesse, joga fora. Tá, não tem problema não, pode jogar fora. Então é Mateus 15. Romanos 5:12 diz que por Adão entrou o pecado no mundo e o pecado gerou a morte. Portanto, o homem perde a imagem e a semelhança de Deus por causa do pecado.
E então ele ganha que tipo de coração? A Escritura diz em Gênesis 8, 21, que ele ganha um coração mau. Desde quando? Desde a meninice. Quem é que ensina o seu filho a dizer não? Quem foi que ensinou o recém-nascido, pequeno, a brigar com seu irmão? Quem ensinou ele a fazer manha, a ser rebelde? A ponto que os pais precisam de disciplina, correção dos filhos. Por quê? Porque a natureza humana é má e rebelde desde o nascimento. Por isso, Paulo diz assim, porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos igualmente se fizeram pecadores, imundos, diz o apóstolo São Paulo. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, a natureza que nós herdamos, desde a meninice, é a natureza má e rebelde. Gênesis 8, 21. No Salmo 58, versos 3 e 4, diz que nós nascemos ímpios desde o nosso nascimento. Nos tornamos ímpios desde o nascimento. O que é ímpio? Ímpio quer dizer não santo, não pio. Ímpio, não pio. Ímpio é uma palavra formada de duas palavras. Não, pio, santo. Nós não nascemos santos, nascemos ímpios. Diz a Escritura. Diz quem? Escritura. Nascemos em pecado. Diz lá o Salmo 51, que Davi escreveu, no verso de número 5, diz que todos nós nascemos em pecado, porque foi o fruto da rebelião que nós herdamos. Ninguém nasceu santo, ninguém nasceu justo, ninguém nasceu bonzinho, ninguém nasceu perfeito, ninguém. Por isso Deus envia Jesus para que ele, sendo o perfeito, ele nos alcançasse e transmitisse a nós a natureza santa e justa dele. Vou para frente. Deuteronômio 5, versos 27 a 29, trata exatamente de um texto fantástico, quando o povo de Israel está dizendo, nós vamos obedecer, nós vamos fazer, nós prometemos que vamos honrar a Deus. Aí Deus olha para eles e diz assim, quem dera que vocês fizessem isto, quem dera que vocês tivessem tal coração, que o problema é o coração humano, ímpio e perverso. Agora, quero dizer uma coisa para vocês, isto aqui é uma radiografia de todos nós, desde o pastor principal até as demais ovelhas. Sabem, queridos? Eu também estou dentro desta mesma análise, igualzinho. Porque tanto quanto eu precisei da graça de Deus para ser perdoado e transformado, e através do novo nascimento eu ganhar uma nova natureza, você também é igual. Se você apenas mudou de igreja, deixa eu dizer uma coisa para você, você continua ímpio como você nasceu. Bonzinho, fazendo coisas boas, bonitas, sendo muito agradável, simpático, elegante, né? Sempre você tira fotos sorrindo com as pessoas, tira fotos sempre mostrando como você é maravilhoso, como você gosta de frequentar as células, como você gosta de comer com os irmãos, como você contraria o cara. Fala assim, aí não, aí está errado, você não vai fazer isso. Aí você vai saber quem é, com quem estamos lidando. E então o resultado disso qual foi? O resultado é que todos ficaram debaixo do pecado, todos pecaram, não é um só, todos pecaram, e o salário do pecado, o resultado do pecado é o quê? A morte. Então Efésios capítulo 2 diz que nós morremos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Agora, Deus, sendo grande por seu amor e sua grande misericórdia, estando nós mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida em Cristo. Esse é o texto de Efésios, lá no capítulo 2. Deus nos dá a vida. Como é que Deus nos dá a vida? Agora é o segredo, porque ímpios somos todos nós. Nascemos todos nós ímpios, debaixo do poder do pecado. Herdamos uma natureza má e perversa, que não tem um melhor que o outro. Todos nós pecamos.
E destituídos ficamos da glória e da graça de Deus. Agora, Deus, sendo cheio de amor e de bondade e de misericórdia, Deus nos dá Jesus. Veja no mesmo capítulo de Efésios, capítulo 2 de Efésios, o que Deus faz. Olha lá, verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, o que Ele faz? Nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Cristo nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, o que aconteceu? Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus agora resolve enviar o seu Filho Jesus, para que o seu Filho Jesus tomasse sobre Ele mesmo todos os nossos pecados, nossas dores e enfermidades, nossas transgressões e pecados. Esta natureza má com que todos nós nascemos, ela é colocada agora no corpo de Cristo. É o texto que está aqui para depois você observar, de Isaías capítulo 53. Isaías 53. Jesus toma sobre si todos os nossos pecados, enfermidades e toda a nossa condenação, toma sobre ele, e ele que era sem pecado agora vai ao Calvário, para que, no lugar em que eu deveria estar, morto no Calvário, ele, no meu lugar, morre e toma a minha morte, toma o meu pecado. Leia o texto de Isaías, capítulo 53, e você vai ver o que o profeta dizia assim: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era o mais indigno dentre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho. E olhando nós para ele, nenhum prazer tínhamos. Mas ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fostes sarados. Oh, aleluia, meus amados. Bendito é o nome do Senhor. Vamos glorificar a Deus por isso. Ele toma a minha natureza má e perversa, a sua natureza má, que nós não tínhamos condição de resolver o nosso problema, estamos condenados. O salário do pecado o que é? Mas ele toma o nosso pecado sobre ele. E a Escritura diz que ele se fez pecado por nós. Para quê? Para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Porque a única maneira de eu e você ser parecido com Jesus, sabe qual é, filhos queridos? É eu crer na minha morte. Crer que o meu homem ímpio morreu. Crer que o meu homem pecaminoso morreu. Crer que aquele homem cruel, odioso, mentiroso, adúltero, maledicente, rebelde, este homem morreu com Cristo. Jesus toma sobre ele os nossos pecados, toma sobre ele as nossas misérias. Isto é para que nem eu e nem você tenhamos desculpas para dizer: não consigo vencer. Sou assim, nasci assim, vou morrer assim, vou para o inferno assim. Como diz a nossa querida missionária Williams, Edmund Williams, ela contando para a gente uma época que, no final de uma pré-eleição que ela fez para um grupo de mulheres, veio uma senhora muito bem vestida, veio a ela e disse: pastora Edmeia, ora por mim, por favor, ora por mim, porque eu estou com um problema sério. Eu não consigo entrar numa loja, uma perfumaria, eu não consigo entrar sem roubar pelo menos um objeto de lá, uma roupa de lá. Sabe, eu tenho... O meu problema é que eu sou... Como é que é mesmo? Hã? Como é que é o nome? Vocês sabiam? Eu sou cleptomaníaca, sabe, pastor Edmeia? Meu problema é que eu tenho um mal... O psicólogo me informou que eu sou cleptomaníaca, que eu preciso fazer um tratamento, porque meu problema é que eu sou cleptomaníaca. Bonito esse nome, né?
bonito o nome do pecado que chama-se roubo. Ladrão. E aí Edmeia disse assim, não, irmã, a senhora não tem problema com cleptomaníaca, não. A senhora é ladra. A senhora é ladra. Se a senhora não se arrepender, confessar o seu pecado e experimentar o amor e o perdão de Deus para ser transformada numa nova criatura, a senhora nunca conhecerá Deus. Aí Edmeia contou isso. Disse que a mulher, ora por mim então, pastor Edmeia, ora por mim, porque eu preciso disso e coisa. Passado, parece que alguns meses, a Edmeia voltou para esse lugar, e esta senhora, uma senhora até bem vestida, de boa família, veio a ela e disse, olha, obrigado, pastor Edmeia, porque eu entendi a graça de Deus para a minha vida, e eu me libertei deste mal, eu hoje sou uma nova criatura. É 2 Coríntios 5,17. Vocês notem que esse texto, eu estou lembrando sempre vocês, agora saiba que mesmo eu lembrando todos vocês às vezes não conseguem guardar. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura? Não será. É agora. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, filhos. Isso não é religião, queridos. Religião continua alimentando o bode. Continua alimentando o bode. Mas cristianismo não é de bode. Cristianismo é das ovelhas. Tanto é que Jesus falou que naquele dia as ovelhas estarão à sua direita e os bodes à sua esquerda. Que lado você vai estar? Graças a Deus, salvou-se um. Pelo menos um que deu, hein, cara? Estamos juntos nessa, mano? Compartimos essa. Beleza. Então, filhos queridos, este evangelho de Jesus é simples. Como diz o Antunes, esteve lá no Paraguai agora, né, pregando sobre esta mensagem que eu estou pregando também. O Antunes falou assim, foi maravilhoso, porque renovou meu coração e, naturalmente, ele fez com que muitos descobrissem que, mesmo estando na igreja, nunca tinham nascido de novo. Você já nasceu de novo? Uma pergunta que faço, eu sou curioso, né? Você já é uma nova criatura? A natureza mudou? Não é porque você frequenta a igreja que você é nascido de Deus. É porque o nascido de Deus não permanece no pecado. Diz o apóstolo João. 1 de João, capítulo 3, versos 4. Capítulo 4, versos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. E ama a Deus. E conhece a Deus. Porque aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. A mim não interessa quantos anos você está aqui comigo. Não interessa se você é pastor, se você é líder. Não interessa isso. Se você é dirigente de células, se você é supervisor de células. Conheço muita gente que é dirigente, supervisor e vai para o inferno. Porque não tem a natureza de Cristo. Então vamos diminuir, vamos baixar a bola. Ele está muito vaidosinho. Nós estamos achando que somos o dono da cocada. Não somos. Ou a graça de Deus nos alcança, ou a gente vai ficar separado de Deus na eternidade. 1 de João, capítulos 4, versos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não é nascido de Deus, porque não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor não é essa sua carinha de simpatia, viu? Essa sua carinha de simpatia não me iluda e não me ilude. Seus tapinhas nas minhas costas também não me iludem, entendeu? Sabe como é que eu conheço você? Pelos seus frutos. Frutos de justiça e santidade. Porque você nasceu para ser santo. Você foi criado por Deus para ser uma pessoa santa. O que é santo? Santo não é uma pessoa perfeita, não. Entendeu, Binho? Santo é uma pessoa separada por Deus para ser aperfeiçoado cada dia. Por isso que o apóstolo São Paulo diz, aquele que começou em vós boa obra,
há de aperfeiçoá-la até o dia do seu Filho Jesus. Não é que você já nasceu de novo, já está pronto, já é impecável. Não existe impecabilidade. Não existe impecabilidade. Existe aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ele vai agora crescendo. Aquele que começou em vós boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia do seu Filho Jesus. Então, olha, Jesus, a provisão dele é o seguinte: foi o nosso substituto, colocou sobre o seu próprio corpo os nossos pecados, morreu para nos dar a sua vida, nós perdemos a nossa vida e ganhamos a vida dele. Isso eu vou falar com vocês no domingo que vem, tá? Que é ceia, né? Perdemos a nossa vida para ganharmos a vida dele. Isso é cristianismo. Cristianismo não é centro educacional. Cristianismo não é um centro de treinamento intelectual, de informações intelectuais. Cristianismo é o lugar onde a graça de Deus se manifesta, levando-me a ter nojo dos meus pecados, ter convicção dos meus pecados, arrependimento dos meus pecados e confissão dos meus pecados e abandono. Porque senão ocorre que a gente, como uma porca lavada, diz Tiago, volta para o seu próprio vômito, toma um belo banho. Quando eu vi aqui no batismo, eu batizando uma porção de pessoas, crianças inclusive, me preocupou as crianças, hein? Batizando crianças aqui. Se as crianças, que as crianças são animadas, entusiasmadas, levadas pelos seus amiguinhos para o batismo, que fica, né, elas é assim mesmo, criança é assim, gosta de turma, anda em turma. Mas a minha preocupação, quando eu vi aquelas crianças que eu estava batizando, me preocupou. Sabe por quê? Pelos pais. Será que eles têm consciência do que os seus filhos fizeram? Será que as crianças sabem? Os pais sabem ajudá-los a crescerem em Deus? Será que os pais são modelo para seus filhos de comunhão com Deus, de conhecimento da Escritura? Os seus pais apenas são levianos? Apenas os trouxeram para serem batizados e só. É porque está todo mundo batizando, vamos lá, meninada! Aí fez todo mundo. E quando eu vi aquilo que foi me dado a responsabilidade de eu batizar, eu pedi a Deus misericórdia. Senhor, se as pessoas não entenderam nada, por favor, não me julgue, Senhor, porque quem preparou-os não fui eu. Por isso eu já fiz aqui, fiz um desafio para todo o meu ministério pastoral. Próximo batismo não vai ter esse tipo de batismo. Vamos batizar, pessoal, vamos! Quem quer? Eu! Por isso que a criançada ficava aqui tudo batendo papo e sorrindo, brincando. Que batismo você viu como é que eles iam batizar-se com João Batista? Confessando os pecados, chorando. Batismo é lugar de convencimento da minha miséria, dos meus pecados, não é fazer festa. É fazer festa. É lágrimas, é arrependimento. Por isso que a igreja está assim. Quando eu falo igreja, não me refiro só à nossa, mas a igreja evangélica brasileira está igualzinha. E tem bem pior, ainda que nós somos sérios. Tem gente bem pior do que nós. Bem pior. Os grupos das festas. Como diz o Abe Uber, falando comigo um dia desses, o pastor Abe disse para mim, o grande problema, Beto, é que agora eles estão preocupados muito com o invólucro, muito com a embalagem. Os grupos estão preocupados só com a embalagem. Então, a embalagem é tudo na base da festança, só. E o Abe falou comigo, Beto, não tem consistência. Os nossos jovens não conhecem as Escrituras, porque não lhes é ensinada a Escritura. E o Abe me dizia, nossos líderes não conhecem Bíblia. Beto, quem falou foi o Abe. Para mim, e eu concordei com ele. Nossos líderes não conhecem Bíblia. Não se prega mais Bíblia. Não se dá no povo o que eu dei para vocês hoje. Aí está a Bíblia. Se você for preguiçoso, você vai jogar fora. Agora, se você for temente a Deus, vai conferir o que diz a Escritura com seriedade. Se você tem a sua vida devocional diária, se você separa tempo com Deus,
Você vai pegar este esboço que eu lhe dei e você vai ler a Escritura com o coração quebrantado. Sabe, eu estou falando de cristianismo. O cristianismo não é um clube de mudança apenas de religião. O cristianismo é a vida de Cristo. É a continuidade do ministério de Jesus. Ouçam o que eu lhes falei desde o princípio. Deus nos criou para nós abençoarmos esta terra. Quando eu vejo esses povos muçulmanos, né, gente sem rumo, sem direção, veja a oportunidade que Deus está nos dando para evangelizar essa turma, abençoá-los. Agora eles é que estão evangelizando a gente. 10 células aqui na Penha. Me diz o... É Maurício o nome dele? É Maurício? Marcelo e a... E a Lili. É aquele rapaz que cuida do esporte, do Kids Games, cuida dos esportes entre nós, dos nossos jovens e crianças. É um homem sério. É um missionário que esteve lá nos povos muçulmanos, evangelizando, e ele conta com propriedade. Uma hora dessa eu vou chamá-lo para ele falar com vocês. Então, meus queridos, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Agora, Cristo torna-se tudo em todos. Cristo agora vem habitar em nós e nele habita toda a plenitude. Quer dizer que a vida de Cristo agora é a minha vida. E nós, então, participamos da morte e da ressurreição. Morremos para o pecado, ressuscitamos para a justiça. Aceitamos nossa morte, a nossa ressurreição, e Cristo agora vem a ser a nossa vida. Mas, finalizando, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Por que cristãos não produzem frutos? Sua vida é uma vida mesquinha e pequena. Porque não experimentaram ainda a identificação na sua morte, na sua ressurreição com Jesus. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Deus criou você para ser santo e irrepreensível. E você diz, pastor, eu não consigo. Deus criou você para ser ovelha do rebanho. E você diz, eu ainda sou bode. Tem esperança para você. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois. Arrependei-vos, pois. Eu não posso sair daqui hoje, pela manhã, sem fazer um desafio para vocês. Eu não posso sair daqui depois de ter lhes ministrado a palavra de Deus e ter colocado nas mãos de vocês as verdades de Deus. Se vocês não derem atenção, vocês vão colher o fruto pertinente à sua falta de compromisso com Deus. E não ponha a culpa em mim. Assuma a sua culpa. Que pare de apontar para os outros. Que todo mundo é culpado. Você é culpado. Você não está tocando direito. Você é culpado. Por que você não ensinou, então, a ele fazer melhor? É bom a gente acusar o outro. Mas é tão melhor quando eu digo, conheço uma melhor maneira de fazer. Posso lhe ajudar a fazer. Posso trabalhar com você, para você ser melhor. Agora, tudo depende dele. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem não tem sede, não dá para dar água para quem não tem sede. Quem já acha que conhece tudo. Você já nasceu de novo? Cristo é a sua vida? O que a sua esposa diz a seu respeito? Pegou, né, cara? Para mim também pega. O que a sua esposa diz a seu respeito? O que seu marido pensa de você? Melhor, o que seus filhos pensam de você? Vamos um pouquinho mais. O que o dono da padaria pensa de você? O que os seus amigos na escola, na faculdade, no trabalho pensam de você? O que eles pensam de você?
Como é que você trata o frentista do posto de gasolina? Como é que você trata com seu vizinho da direita e da esquerda? Como é que você trata com aqueles que lhe perseguem, falam mal de você? Como é que você trata?